Fala, Nação Tricolor, estamos aqui com o presidente do Bahia, Marcelo Santana. Ele ainda é presidente, né, que frisou já bastante estar presidente, não como permanência. Então vamos aqui bater um bate-papo aqui rápido, tranquilo, suave. Esses últimos dias aí como presidente, tudo bem tudo tranquilo, presidente? Tudo tranquilo, prazer falar com vocês mais uma vez. Vamos lá. Primeira pergunta, como tem sido esses últimos dias como presidente do Bahia? Estou na frente do Clube do Coração, como é que tem sido esses últimos momentos? Tranquilo, né? Porque o próprio período de inscrição de chapas foi bem distante da eleição, então a gente tinha feito os comunicados internos aos funcionários, já tinha conversado aqui em 3 reuniões com eles, explicando esse período de transição, que ia ter um período eleitoral no clube, para que a gente não tivesse nenhuma instabilidade. E depois da eleição, essa última semana, com tranquilidade também, tenho alguns dias ficado aqui no clube junto com o presidente Guilherme Bellintani, para que ele entenda melhor nossa mecânica, conheça pessoalmente a equipe de funcionários, para que tudo ocorra da melhor maneira possível nesse encerramento de 2017 e que ele e o Esporte Clube Bahia tenham um total sucesso a partir de janeiro de 2018. Você citou aí, né, a questão da transição com o Bellintani. Como é que está sendo esse momento, né, de transição desde a eleição, quando teve o resultado, para agora, aí, nesses últimos dias? Para a gente está sendo bem tranquilo, né? A gente é do mesmo grupo, digamos assim, da parte política do Esporte Clube Bahia. Nos conhecemos na época da eleição de 2014, então tem sido muito tranquilo passar as informações, transmitir eventuais dúvidas que o presidente tenha, passar os parâmetros de como a gente encontrou o clube, de quais áreas houve evolução, onde tivemos mais dificuldades, para que ele entenda o que foi que nos levou a chegar até aqui, como foi essa tomada de decisão, como foram os processos, para que de agora em diante ele tenha mais assertividade nas suas escolhas. Ele tem como vice-presidente o Vitor Ferraz, que foi o jurídico da nossa administração. Então, acredito que ele vai ter esse facilitador também, esse elo de uma diretoria com a nova diretoria que ele coordena, ele que chefia. Então, eu acredito que o clube vai poder dar sequência aos trabalhos e que ele, junto com sua equipe, sejam muito felizes no comando do Bahia. E como é que você pode comparar o Marcelo Santana antes da presidência do Bahia e agora depois? Como é que você avalia isso? Há muito aprendizado, né? Agradecer a torcida do Esporte Clube Bahia por esses 3 anos, essa oportunidade que eu tive. E muito aprendizado porque num clube de futebol, embora o torcedor só acompanhe, digamos assim, com afinco, a última parte do trabalho, que são jogos, a gente lida com diversas áreas do conhecimento, com pessoas de todos os perfis. A gente tem os atletas, mas temos também o pessoal da portaria, rouparia, almoxarifado, comercial, marketing, financeiro, jurídico, registro, área de saúde, que você tem fisioterapeuta, fisiologista, médico, preparador físico, auxiliar técnico. Então, quando você olha esse corpo de funcionários do Bahia, são 306 pessoas, você tem uma multidão aqui de origens, de pensamentos, de áreas de conhecimento. E coordenar esse processo exigiu muito aprendizado, muita disciplina, equilíbrio na tomada de decisão, porque a pressão num clube de massa, de uma torcida muito grande e apaixonada como o Bahia, é constante. Então, acredito que, pessoalmente e profissionalmente, eu consegui evoluir bastante, mas o principal é que o Bahia também evoluiu muito. Eu acredito que as mudanças começaram de um ano e meio para cá serem mais visíveis e a gente fica muito feliz, principalmente por ver a autoestima da torcida, né? O torcedor que sofreu bastante, se você pegar aí os garotos, digamos assim, de 25 anos para baixo, eles não tinham visto um ano como eles viram esse do Esporte Clube Bahia, com o título de Copa do Nordeste, com uma campanha segura na maior parte do tempo na Série A, até a última rodada disputando a vaga de Libertadores. Claro que a gente pretende que o Bahia avance, é um processo, é degrau a degrau, mas a perspectiva de você olhar para o futuro, hoje, é muito positiva,
diferente de 2014, quando existiam muitas dúvidas, na verdade. E hoje existem mais certezas e mais esperança. Você citou aí, né, meio que uma comparação do que foi antes e do que tem sido agora, né, depois. Qual a sua avaliação, completando essa última resposta sua, do Bahia antes de você chegar e do Bahia depois? O que é que você enxerga nessa questão? Olha, eu acredito que o Bahia, desde 2013, com a democracia, tem melhorado bastante. Claro que a gente entende os desejos do torcedor, os anseios, a expectativa de avançar cada vez mais rápido, de conseguir conquistar mais títulos. Porém, eu acredito que o trabalho tem que ser feito de maneira sólida e segura. A época das aventuras no Bahia, eu espero que tenha ficado no passado. Não em todo o passado do clube. O Bahia, agora em 2018, faz 87 anos. Então tem uma história belíssima, de muitos acertos, mas de meados da década de 90 e início do ano 2000 foi um período muito duro para a gente que é torcedor, para o clube enquanto instituição. Então, da democracia de 2013 para cá, acredito que as evoluções são visíveis. O Bahia hoje é um clube com credibilidade no mercado, com parceiros comerciais, outros clubes, atletas, agentes. A administração muito elogiada nacionalmente por revistas de segmentos especializados na área de economia, na área de gestão. Então, isso nos dá uma alegria muito grande enquanto administradores do Esporte Clube Bahia. E a parte de patrimônio, onde conseguimos, com muito esforço e a colaboração de diversas pessoas, recuperar o patrimônio do Bahia, Fazendão, Cidade Tricolor e o terreno do Jardim das Margaridas. Então, para ser um clube grande, uma empresa grande, você tem que ter patrimônio, você tem que ter solidez. E eu acredito que o Bahia conseguiu encontrar esse caminho e, com fé em Deus e no trabalho, e claro, com o apoio da torcida, a gente terá um ciclo de próximos 3 anos de muitas alegrias e ainda mais sucesso. Santana, você também falou aí da questão do patrimônio, algo que é muito importante para o clube e que às vezes o torcedor acaba só vendo ali entre as 4 linhas. A imprensa, de certa forma, colocou, não toda, mas uma parte dela, de que a sua gestão era algo bom na parte administrativa, mas que dentro do futebol ficava pecando. Uma parte da torcida foi também nesse viés. O que é que você tem para falar dessa... Esse acabou sendo um rótulo que não de totalidade da torcida da imprensa, mas que, infelizmente, parte da torcida teve essa visão. O que é que você acha dessa situação? Eu encaro com tranquilidade, cada um pode fazer sua avaliação, sua crítica, mas o clube, para mim, é um clube só. O Bahia só tem um CNPJ, né? O Esporte Clube Bahia, o CNPJ é 15 193 923 1000, ao contrário, 84. Então, assim, você tem que tomar decisões. Se você investe em uma área, às vezes você tem que diminuir o investimento em outra. E eu considerava e considerei que o Bahia precisava, primeiro, se estabelecer enquanto entidade, enquanto clube, enquanto máquina. E isso nos obrigou a fazer uma série de investimentos nessa área. Eventuais críticas no departamento de futebol, acho tranquilo, mas eu também tenho total segurança para falar que essa atual administração ganhou o que o futebol baiano não ganhou em 20 anos. Título baiano a gente ganhou, os outros presidentes ganharam. 15 anos que o futebol baiano não ganhava uma Copa do Nordeste, o Esporte Clube Bahia ganhou com essa administração. O acesso que outras administrações tiveram, o Bahia também teve. Fizemos uma campanha na Série A, que no caso do Bahia foi a melhor dos últimos 15 anos. E no caso, o melhor da era dos pontos corridos, desculpa a correção. E no caso do nosso rival, eles tiveram uma campanha boa, acho que foi em 2013, que eles também disputaram a vaga da Libertadores durante boa parte. E encaro com tranquilidade, porque o Bahia em 2017 teve o elenco mais jovem da Série A. O Bahia tem sua base de titulares com contrato longo, e são jogadores, como eu citei, jovens, e estão sendo assediados pelos principais clubes do Brasil, economicamente falando, por alguns clubes do exterior. E, assim, qual foi a última vez que o futebol baiano teve tantos jogadores assediados pelas principais equipes? Hoje todo mundo sabe, a imprensa já noticiou, e é verdade, o Bahia tem no mínimo 4 titulares com propostas de clubes dos mais ricos do Brasil. Não vou falar aqui de tradição ou não, porque todo clube, para a sua torcida, é sempre grande.
clubes com capacidade de investimento muito superior à nossa, o que mostra que esse elenco tem qualidade, tem valor, teve competência. Claro que precisa ainda ser fortalecido, erros aconteceram. Então, eu acredito que a melhor resposta que a gente pode dar sempre para as pessoas é através do trabalho. E aí cada um faz a avaliação como quiser. A gente entende também que muitas avaliações, muitas não, mas algumas avaliações, muitas vezes não são técnicas, né? São por outros interesses. E eu não posso me levar por esses interesses que não dizem respeito ao Sport Clube Bahia. Tranquilo. Você falou muito desde a sua campanha para a eleição, a questão do Bahia precisar ter um DNA tricolor. Dentro de campo, o time ter a cara que a torcida queria. Você acredita que nesses anos que passou na sua gestão, o Bahia conseguiu adquirir isso? Eu acredito que a gente conseguiu começar a resgatar isso. O time dessa atual temporada era um time jovem, de força, com velocidade, um time que conseguiu, a exemplo da reta final, virar várias vezes o placar em situações adversas. Então isso mostra uma capacidade de entrega, de doação, que são traços dessa personalidade, desse DNA tricolor que o Bahia carrega ao longo de sua história, de alegria, de sucesso, vencedora, e que a gente conseguiu começar a resgatar. Então acho que como citei, as coisas são um processo muitas vezes, né? Tem caminhos, tem etapas, e o Bahia encontrou o seu caminho e conseguiu voltar a trilhá-lo. Que bateram aí na porta, mas segue a entrevista. Vamos lá. Você falou aí da questão dos jogadores serem assediados, né, por vários clubes, provavelmente a maioria do eixo do Sul-Sudeste, mas, ironicamente, nenhum dos jogadores acabou sendo premiado nos diversos prêmios de emissora de televisão, o oficial da CBF, dos prêmios de melhor por posição, de destaque e tal. Você acredita que, pelo menos, por exemplo, Jean poderia ter sido jogador eleito como revelação, ou, quem sabe, aí o René Júnior como melhor volante? A gente teve atletas que concorreram, né? Você citou o Jean, ele concorreu em alguns prêmios, o René Júnior, Zé Rafael, Edgar Júnior. Acredito que foram os 4 atletas nossos que conseguiram chegar aí nessa reta final dos prêmios, valorizados. Agora, o que a gente sempre cita no futebol, né? A conquista individual, muitas vezes ela necessita, prioritariamente, a conquista coletiva. A gente fez um campeonato, na era dos pontos corridos, o melhor do Sport Clube Bahia, a melhor campanha, mas nós fomos o 12º lugar. Então isso pesa. Para os atletas serem premiados individualmente, eu acredito que a gente teria que ter pelo menos conquistado uma vaga na Libertadores, chegado ali em 8º, 6º lugar. Aí eu acho que seria possível, individualmente, alguém ter tido esse último destaque. Porque se você pega na base das premiações, o Corinthians e Grêmio e Cruzeiro, acredito que foram os grandes times que terminaram sendo premiados. E no ano, foram os 3 times brasileiros que conquistaram títulos. O Corinthians campeão brasileiro, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o Grêmio campeão da Libertadores. Então, claro que a gente fala de campeonato brasileiro, mas no inconsciente a pessoa, quando vai voltar, ela também leva em conta aquela campanha na Copa do Brasil, o cara tinha ido bem também. Às vezes ele não distingue que aquele jogo foi Copa do Brasil, foi brasileiro. Chega no final, termina se voltando na temporada. Então a gente tem que, ano que vem, tentar ser ainda mais forte dentro dos campeonatos. 2017, conquistamos a Copa do Brasil e temos que avançar. Somos um dos favoritos à Copa do Nordeste, vamos tentar esse bicampeonato. Copa do Brasil, iniciaremos nas 8º de final. Voltamos à Sul-Americana num modelo diferente e mais interessante, porque já começa com o jogo internacional, e o próprio brasileiro, além, claro, do Campeonato Baiano. Então a gente tem que tentar conquistar mais títulos, e isso de manter o elenco também, porque aí o jogador já é mais conhecido, o jogador termina já começando, digamos assim, essa competição subindo o primeiro degrau, que já é ser conhecido pelos especialistas, pela imprensa, pelos próprios torcedores de outras equipes. Então ele já larga do início sendo mais observado, para falar dessa questão individual dos atletas. Você falou aí do primeiro semestre, né, da importância do primeiro semestre. Você acha que durante esses 3 anos o Bahia ou disputou o final ou ficou ali bem próximo, participando da disputa do título da Copa do Nordeste? Você acha que é um campeonato que, seguindo essa fórmula, mesmo com algumas modificações, né, que está previsto ter, é um campeonato que o Bahia tem que ter como prioridade máxima no primeiro semestre ali para disputar todos os anos?
Acredito que a Copa do Nordeste e um torneio internacional, oficial. Esse ano a gente retorna à Sul-Americana. Eu acho que essas duas têm que ser a prioridade do Bahia. A Copa do Nordeste e um torneio internacional. Porque se você fizer um paralelo com as equipes da Europa, que hoje muitos torcedores acompanham já o futebol europeu e tudo, as grandes equipes da Europa são aquelas que jogam as competições internacionais. Porque isso valoriza a sua busca por patrocinadores, as principais marcas se interessam, e você começa a ganhar as cotas de participação e de transmissão que são melhores também. No caso da Sul-Americana, por exemplo, as premiações são em dólar. O dólar hoje no Brasil é entre 3,20 a 3,50 a maior parte do ano. Então, é um encaixe financeiro interessante que você pode fazer. Se você fizer uma estimativa, digamos assim, conservadora, digamos que o Bahia passe em uma fase na Copa do Brasil, vá até as quartas de final, e que na Sul-Americana, nesse retorno, ele vá às quartas de final também, às oitavas de final, você vai falar de cerca de, talvez, 8 a 10 milhões de reais a mais no caixa do clube. Se você acrescentar bilheteria, outras situações, você pode chegar de 10 a 12 milhões. Claro que você vai pagar uma parte em premiação, você vai ter custos de logística que na Sul-Americana são bancados pelo clube, através da Copa, mas para um clube que teve um orçamento de cerca de 105 a 110 milhões de reais no exercício 2017, se você falar de 10 milhões a mais, é 10% de crescimento no orçamento. Num segundo ano, você já começa a, talvez, conseguir trazer outro perfil de patrocinador, então você já traz um novo acréscimo de receita, é o plano de sócio que o torcedor vai ficando com a autoestima e a confiança revigorado, que também vai subir. Então, se você consegue ser competitivo nesses torneios de maior apelo durante 2, 3, 4 anos seguidos, você pode, de repente, aumentar o faturamento bruto do clube em talvez 25% num período de 3 a 4 anos. Então, você começa a posicionar-se em um perfil mais diferente, capacidade de investimento maior, reter esses atletas, investir mais na formação, investir na contratação de novas peças, você fica nesse ciclo positivo. E é isso que o Bahia tem que perseguir. Então, no primeiro semestre, fazer uma grande Copa do Brasil e Sul-Americana e, claro, a Copa do Nordeste, que a gente começa num patamar superior pela força, pelo investimento, pela tradição do Bahia. Ficou bem claro das suas palavras que o Campeonato Baiano não se torna um campeonato nada atrativo, seja pela questão de visibilidade, seja questão financeira, e também hoje o torcedor não se sente estimulado, lógico, quando tem um Bahia ali uma final, é aquela questão, né? O Bahia entra com a obrigação de ser campeão. Mas vendo a parte mercadológica e até a parte de multimídia, de business do Campeonato Baiano, o que é que você tem de opinião sobre a necessidade de se mudar, de se pensar, não só o formato do campeonato, mas tudo que envolve ele? Eu acredito que, na verdade, tinha que haver uma mudança grande, era no calendário do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro tinha que começar ou depois do Carnaval, ou em março, e ir até dezembro. E as Copas internacionais, as Copas nacionais e os estaduais tinham que preencher o meio de semana. Você tem que deixar o principal campeonato do país nos finais de semana com tranquilidade. Além da pausa, claro, onde acontece em todo o futebol organizado, nas datas FIFA e competições internacionais. E na Europa, então, né? Em todo lugar. Na própria América do Sul para também os campeonatos argentino, uruguaio, chileno. O campeonato brasileiro que muitas vezes não para. Então, o time que tem jogador de qualidade termina sendo mais prejudicado. A questão do estadual, eu acredito que os estaduais têm que continuar, têm que sobreviver, mas para os grandes clubes, ele tem começado a já não ser mais tão interessante. Vamos falar da parte econômica. O Campeonato Baiano, para o Bahia disputar cerca de 13 partidas, a cota de televisão é de cerca de R$860 mil. A Copa do Nordeste, na primeira fase, o Bahia ganhou 1 milhão para jogar 6 jogos. A Copa do Nordeste ainda tem todas as despesas de logísticas bancadas. O Campeonato Baiano a gente tem que bancar. Então, assim, o público da Copa do Nordeste é praticamente a média, o dobro do público do Campeonato Baiano. E o público não depende, digamos assim, só do clube. Depende do estímulo que cada torcedor tem. Na temporada de 2017, tivemos 4 Bavis em sequência. 2 pela semifinal da Copa do Nordeste, seguidos por 2 na sequência pelo Campeonato Baiano.
Os 2 de maior público foram da Copa do Nordeste, que não valiam um troféu. Valia uma possibilidade de ser campeão, que era uma vaga na final. E mesmo assim eles tiveram mais públicos do que o do Baiano. Por quê? Porque na ótica do torcedor, do consumidor, esse campeonato tem um peso maior. E se tem um peso maior, ele gera mais interesse, mais procura, mais demanda. Então, é o que tem acontecido hoje. Eu acredito que os estaduais têm que ser continuados, preservados, porque você tem toda uma base de fomentação do futebol, através do interior principalmente. Agora, na situação de Bahia e Vitória, em 2017, já jogamos o Nordeste com a equipe principal e o Baiano com a equipe reserva. Eu acho que a tendência, aos poucos, é que o estadual, em todas as praças, não apenas na Bahia, mas em todas as praças que ele não tem uma força econômica, ele seja disputado por equipe sub-23, porque você complementa a formação dos jogadores. Muitas vezes o atleta com 20 anos não está pronto, então você teria esse tempo maior de maturação e você conseguiria pegar alguns jogadores da equipe principal, botar talvez aí 3 ou 5 vagas, porque você conseguiria jogadores que às vezes voltaram de contusão ou que você contratou de uma equipe e quer fazer um teste, eles teriam essa possibilidade. Enquanto acontece um brasileiro, você teria essa ponderação. E você alongaria o calendário para as equipes do interior. Por exemplo, no futebol baiano, você tem Bahia e Vitória na Série A Juazeirense, a primeira equipe do interior do estado, a subir de divisão, qualquer que seja a divisão, então vai jogar a Série C, e os outros clubes só têm a Série D. Então muitos vão jogar apenas o baiano, que dura 3 ou 4 meses, porque eles começam a treinar em dezembro, joga janeiro, fevereiro, em março às vezes eles já estão eliminados. Então como é que esse clube faz para sobreviver o resto do ano? Então eu acho que o estadual tinha que ser alongado até, claro que com muita discussão com as equipes do interior, para estudar como é essa questão do custo e investimento. Parte, eu acho que a federação deveria subsidiar arbitragem, logística, alguns custos, porque o papel da federação é fomentar o futebol de todo o estado. E você privilegiava, no caso de Bahia e Vitória, e da própria Juazeirense, que está tendo uma ascensão, que eles focassem suas energias nesses outros campeonatos, que trazem receita. Eles trazendo receita para suas instituições, vai fortalecer o futebol local. Por que Santa Catarina cresceu tanto? Porque o estado teve clubes subindo de divisão. Por que São Paulo sempre foi tão forte? Porque São Paulo tem vários clubes jogando as competições nacionais. Porque isso é o que faz trazer receita, é isso que estimula a competição, é isso que motiva o consumidor, o torcedor, ir para o jogo, patrocinar, comprar produto oficial, assinar televisão. Então, essa mudança de paradigma que eu acho que vai acontecer de maneira natural. Nada de maneira forçada, nada de procurar briga, mas apenas mais um processo de evolução entre os muitos que a gente tem vivenciado no futebol brasileiro. Sobre a questão de 2018, mas aí, Marcelo Santana, quais os planos que você já tem definido ou está pensando? Vai ser dirigente em algum outro clube ou apenas vai, relacionado ao futebol, vai estar só ali como conselheiro do Bahia ou já tem prospectando alguma coisa mais à frente? Ainda não comecei a buscar nada, senão estou concentrado nessa última semana, né? Que é a única semana assim, de transição de fato que eu vou ter com o Guilherme Belintani. Então, depois, a posse é na segunda-feira, dia 18, depois da posse, aí eu vou pensar com calma o que eu vou fazer, conversar também, dentre essas sondagens, essas possibilidades com minha família, do que seria melhor para minha esposa e para minhas 2 filhas. Independentemente do que eu faça, eu vou continuar sempre próximo de minha família. Se continuar em Salvador, mais tranquilo. Se eventualmente acontecer alguma mudança, minha família vai me acompanhar também. Isso já é uma coisa definida internamente entre minha esposa e eu. E ter essa tranquilidade na tomada de decisão, né? Eu acredito que o meu último compromisso formal assim, no Bahia tem a posse no dia 18, no dia 20 ainda tem o sorteio da Sul-Americana, né? É provável que eu vá representando o Bahia junto com o Vitor Ferraz, que é o atual jurídico e vai ter sido já empossado como vice-presidente, e trabalhar também através do Conselho Deliberativo. Fui concorrente em uma das chapas, a torcida nos apoiou, fiquei muito feliz em terminar sendo eleito e espero que eu consiga conciliar o papel de conselheiro com a minha carreira profissional. Se eventualmente tiver algum conflito de interesse ou alguma questão ética que impossibilite
Aí, infelizmente, eu acredito que eu vou ter que me licenciar por algum período, mas o meu desejo é participar, sim, como conselheiro do Esporte Clube Bahia também. Eu acho que eu poderia colaborar, poderia ajudar em algumas situações. Se não for possível, por essas questões, eu vou ajudar nos bastidores sempre que chamado e sempre que solicitado também, porque sou torcedor do Esporte Clube Bahia, né? Sobre a questão já um pouquinho mais de médio, longo prazo, ainda provavelmente como pensamento, sonho, você planeja de alguma forma participar de alguma forma de um cargo na Federação Baiana, numa Liga do Nordeste ou quem sabe até na CBF? Eu não pensei em nada disso ainda não. Eu gostei dessa rotina de clube, né? De dia a dia. Tem muito desgaste também, mas você construir o trabalho, ver muitas vezes o reflexo das suas decisões, gerarem situações positivas é bom, é legal. Se eventualmente aparecer alguma coisa nessa área de federação, de liga, vou ponderar também com muito equilíbrio, né? Ano que vem tem eleição nas 3 esferas, né? CBF, Liga do Nordeste, Federação Baiana, mas não é de início minha prioridade, não. Mas vamos sempre com muita calma, né? Acho que a torcida do Bahia já se acostumou que na hora de tomar uma decisão, muitas vezes eu sou bem equilibrado e bem paciente, né? Às vezes o pessoal falava, até devagar, decide logo, espera. Mas eu acredito que muitas decisões a gente tem que tomar com todo equilíbrio, porque o impacto disso no futebol é grande. Contratação de um jogador, os valores são muito grandes. Decidir se joga um campeonato ou não joga, responsabilidade muito grande. Porque você mexe com muitos atores envolvidos, né? Então eu prefiro sempre ter meu pé no chão, a tomada de decisão com tranquilidade e com responsabilidade. Bem, presidente, sobre a questão da democracia. Hoje, na verdade, desde quando teve a intervenção e o Bahia conseguiu ser retomado para a torcida do Bahia, ser devolvido, a gente percebe um crescimento do interesse e também do envolvimento do torcedor, não só, como a gente falou anteriormente, das 4 linhas. Você acha que tanto da parte de situação hoje do grupo político que vai permanecer na gestão, como da parte de oposição, tem tido essa evolução gradativa? Acredito que sim. A democracia no Bahia é recente, né, de 2013, quando houve a intervenção e o Dr. Carlos Ratz foi o nosso interventor, depois o presidente Fernando Schmidt eleito para um mandato tampão, minha vez, na sequência, eleito para um mandato regular, e agora o momento de Guilherme Belintani. Então, acredito que a gente tem aprendido como se comportar, como reagir, qual o papel de cada órgão no dia a dia do Bahia, qual é a responsabilidade do torcedor, qual é a responsabilidade do sócio, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, da Assembleia, da Diretoria Executiva. Tem sido aprendizado para todos nós e eu acredito que ainda vai demorar um mandato ou 2 para a gente ter a plena consciência desse funcionamento e cada vez mais o Bahia se beneficiar dessa democracia. Ela já mudou a história do Bahia para melhor, ela tem solidificado o nosso profissionalismo, a credibilidade do Bahia com a sua própria torcida, com as outras torcidas e com o mercado. E eu acredito que foi um grande ganho que a gente vai ter, mas que está se fortalecendo, está crescendo e está amadurecendo ainda. Chegando aqui já no finalzinho da nossa entrevista, queria saber sobre a questão do próximo presidente, Guilherme Belintani. Se pudesse dar um conselho para ele, assim, de forma aberta para a torcida, qual o conselho que você daria para ele, seja de cuidados ou de motivação, alguma coisa do tipo? Eu falo para ele ter muita calma e equilíbrio na tomada de decisão, né? O Bahia é um clube de massa, a torcida é muito vibrante, apaixonada, e vai ficar dia a dia ele pressionando a tomar decisões diversas, né? E você não pode deixar que essa pressão mude o que você acredita, a sua linha de trabalho. O resultado do final de semana, do meio de semana influencia, mas ele não pode ser sempre o balizador da tomada de decisão. Senão você vai ficar igual uma biruta de aeroporto, onde o vento sopra, você vira para um lado, vira para o outro, e não toma um caminho. Então, ter esse equilíbrio na tomada de decisões, respeitando a vontade e o desejo do torcedor, mas pensando na instituição acima de tudo. Porque o torcedor é passional. Às vezes ele senta porrada, elogia em excesso também. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio.
Você não pode achar que está tudo num mau caminho nos momentos de dificuldade, como não pode ser deslumbrado nos momentos de alegria. O gestor ele tem que ser mais equilibrado, mais centrado na sua tomada de decisão. Porque um gestor ele tem que ser avaliado por um período de 1 ano, um período de 2 anos, um período de 3 anos. O atleta, às vezes, é avaliado jogo a jogo, mas você não pode se basear no jogo a jogo. Você tem que estar próximo, presente, vivenciando, participando, medindo, cobrando, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar distante para observar todo um cenário, de maneira macro. Isso é o planejamento. Vamos fazer aqui um quadro que a gente faz de brincadeira, mais relax, até para ficar mais suave a entrevista. A gente vai fazer as perguntas. Exato, mais ou menos isso. A gente vai fazer uma pergunta e você, para sim, você responde bora Bahia. E se for a resposta não, você diz lá ele. Beleza? Pronto, então vamos lá. Teve vontade de participar de um rachão de fim de treino? Bora Bahia. Depois de uma derrota, teve vontade de descer para o vestiário e pagar esporro no elenco? Bora Bahia. Teve vontade de descer para o gramado na briga do Bavi? Eu cheguei até a escada, né? Então é bora Bahia. Alguma vez deu pitaco para o treinador na escalação do time? Lá ele. Antes de jogo nunca, depois de jogo sempre. Deixou de contratar algum jogador e depois se arrependeu? Essa é mais difícil. Mas acontece, né? Então, bora Bahia. Fez promessa para o Bahia subir? Bora Bahia. Fez promessa para ganhar a Copa do Nordeste? Lá ele. Não, fiz não. Viu uma história que tem que... Até o próprio Pedro Henrique já falou, que ele se derreteu todo na cadeira naquele gol de Hernani no acesso. Você viu? Lá ele, amigo. Muito lá elíssimo aí. E algum conselheiro já ligou para você na madrugada para dar aquela indicação de jogador? Bora Bahia, porque já fizeram, mas é lá ele que eu fiquei atendendo e ouvindo, né? Beleza, presidente. Então, muito obrigado. E por último aqui, a gente está fazendo uma votação, um quadro de votação com o torcedor de um prêmio simbólico que é chamado de, assim como o nome é Amor de Aço, a gente chamou de Bola de Aço, onde a gente escolheu 3 setores dentro do elenco do Bahia e colocou 3 jogadores para cada setor. Então você vai votar aí. A votação tem a participação do torcedor, tem a participação da nossa equipe também. Então vai ter também essa votação especial com você. Por posição. Não, por setor. Isso. Defensor. Eu vou lhe dar as 3 opções. Vamos lá. Defensor, a gente tem Jean, Thiago e Juninho Capixaba. Desses 3 aí, se quiser até um comentário breve de cada um. O espaço está aberto, mas a votação que vale. Bola de aço para Thiago. Porque mais jogos como titular, capitão, lidera mais pelo exemplo do que pelas falas, do que pelas cobranças. É um cara muito correto. Então, nos ajudou no acesso, jogando, nos ajudou ao longo desse ano, trabalhando muito também. Na sequência, iria Jean, porque deu a volta por cima, mostrou uma personalidade forte, mas também uma capacidade de aprender, de amadurecer, como um homem principalmente, que fez refletir dentro de campo. É um cara que eu me dou muito bem, converso sempre também. Ele e Thiago, os dois eu converso bastante. E no terceiro lugar, Juninho Capixaba, que foi um atleta que quando chegamos não estava no Bahia, tinha saído da base do Bahia para ir para a base do Vitória. A gente trouxe de volta, era meia, foi adaptado para a lateral no Júnior. Então é um garoto também que tem uma grande perspectiva de futuro, bem centrado, trabalhador, mas a ordem seria Bola de Aço Thiago, Jean e Juninho Capixaba. Então vamos ali para os meio-campistas, né? Foi difícil a gente colocar, né? Porque teve mais ou menos ali 4 jogadores disputando, mas primeira opção, René Júnior, a segunda opção, o Alione, e a terceira opção, Edson. René Júnior. Chegou no Bahia no ano passado, após um longo período de inatividade na China, tinha trabalhado na Ponte Preta, mas não tinha readquirido o seu ritmo, se identificou, trabalhou, mudou algumas questões do seu comportamento de 2016 para 2017, teve um grande ganho dentro de campo. Então, o Bola de Aço, nessa parte de meio, para René Júnior.
Na sequência, aí é uma boa disputa entre Alione e Edson. Mas vou voltar no gringo. Alione foi o nosso líder de assistências dentro do Campeonato Brasileiro. Acredito que também foi o nosso líder de assistências dentro da temporada. Marcou um belíssimo gol no Bavi, que foi quando a gente virou a chave ali na temporada, quando a gente teve a questão da afirmação, da sinergia com a torcida. Então foi muito importante nisso. E em terceiro lugar, o Edson. Um cara trabalhador, não tem negócio de muito sorrisinho com ele, não. Muita atitude. E então a ordem fica essa: René Júnior, Bola de Aço, depois na sequência Alione e Edson. Aproveitar aqui e fazer uma perguntinha, quem sabe a gente tem uma informação de primeira, se for possível. Qual seria para você a porcentagem de chance do Alione ainda vestir a camisa do Bahia para 2018? A gente sabe que o técnico lá do Palmeiras tem interesse total em contar com ele agora está de férias, né? O que é que você acha aí, um pouco como ainda presidente, essa questão da permanência? Vai depender muito dessa questão do técnico do Palmeiras, né? do Roger. Porque o Palmeiras é um time rico, não precisa se desfazer de seus jogadores. Tem superávit atrás de superávit. Muitas opções também. Então, eu acho que como o Roger está chegando, ele vai querer primeiro ver os jogadores. Então, no início do ano, eu acho que é um pouco complicado. Claro que tem que ver a vontade também do atleta, né? Ele já ficou algumas temporadas no Palmeiras e nunca teve tanta sequência, tantas oportunidades como teve no Bahia esse ano. Então, isso terminou pesando também para ele se identificar. Mas, no início do ano, eu acho que é um pouco complicado por esse desejo do técnico do Palmeiras tê-lo e observá-lo inicialmente. Beleza. Então, vamos voltar aí para a votação do prêmio. O último setor, né? Atacante. A gente acabou deslocando do meio campo para o ataque o Zé Rafael, que é uma das opções, o Mendonça e o Edgar Júnior. E aí, quem é o eleito do Marcelo Santana? Aí você complicou, né? Porque eu ia votar em Zé Rafael no meio campo, né? Como você não me deu a opção dele no meio campo, entre Zé e Edgar Júnior, eu vou votar em Edgar Júnior. E aí eu justifico o bola de aço no ataque para o Edgar Júnior. É um atleta que chegou aqui com muita desconfiança no ano de 2016. Sempre foi importante para a gente, jogando ou pelo lado ou centralizado. E nos grandes momentos do Bahia, ele sempre apareceu de maneira decisiva. O gol da Copa do Nordeste foi do Edgar Júnior. E na nossa arrancada para disputar essa vaga na Libertadores, quem resolveu boa parte dos jogos, claro que tudo é coletivo, mas ele foi um destaque individual acima da média nessa reta final, fazendo ali 10 gols em 10 jogos. Então, bola de aço no setor ofensivo para o Edgar Júnior, que é um cara sem vaidade, um cara muito tranquilo, fácil de se lidar. Se precisa jogar pelo lado do campo, joga. Se precisa jogar centralizado, joga. Eu brincava com ele sempre, né? Edgar, você tem que querer fazer mais gol, Edgar. Atacante tem que olhar para o gol. Você às vezes se preocupa muito com a dinâmica do time, em criar uma oportunidade, em abrir espaço. Se preocupa mais com o gol, Era uma coisa que eu falava desde o segundo semestre do ano passado para ele. Ele inicialmente não gostava de jogar centralizado. O Doriva que usou ele assim um pouco no Baiano e no Nordeste do ano passado, após a lesão do Hernani. E esse ano, quando o Carpegiani voltou a utilizá-lo nessa função, ele deslanchou de fazer gol. Eu até brinquei com ele. Falei, agora vai querer voltar a jogar no lado? Você dizer que não queria, ele não. Agora jogar por dentro é bom mesmo, né? A gente faz gol, então fica feliz com esse crescimento do Edgar. Menção honrosa a Zé Rafael, que teve essa oportunidade em um clube grande e performou. Ele começou na base do Coritiba, jogou poucos jogos no profissional do Coritiba, ficou 2 temporadas no Londrina. Tinha feito um gol aqui ano passado na gente, né, logo no início de um jogo, que a gente perdeu por 2-1. E performou muito bem. Seria o meu voto no meio, né? Vocês me complicaram aí, empurrando o Zé para o ataque. Mas é um cara extremamente profissional, boa pessoa, bom atleta, taticamente muito disciplinado, muita força física. Né? Ele e Edgar, os dois têm muita força. E em terceiro lugar, o Mendonça, que chegou a menos tempo, né? Então não pode chegar a menos tempo e já sentar na janela, né? Como falava o baixinho Romário. Então fica nessa ordem aí. O bola de aço para Edgar Júnior, depois Zé Rafael, que vocês me complicaram, e depois o Mendonça. Beleza. A gente acabou também pedindo aí do seu homônimo, né, o Marcelo Sacana, bastante conhecido no Twitter. Ele mandou 3 perguntinhas, nada fáceis de responder, você já imagina, mas a gente está aqui para fazer, né? Ele mandou aqui um abraço para você primeiramente, disse que é um prazer falar contigo.
E vem a primeira pergunta que ele fez. Qual o melhor lateral direito que passou pelo clube na sua gestão? Primeira opção, Tinga. Segunda opção, Regis Souza. E a terceira opção, Wellington Silva. Entre os três aí, eu vou votar no Tinga. Ele teve um início até bom no Bahia. Os 2, 3 primeiros meses dele foram razoáveis. Depois ele teve uma lesão, ficou um tempo fora. E quando voltou, não voltou tão bem na lateral direita. Fez até 2 partidas melhor na lateral esquerda. Mas, dentre essas 3 opções, Tinga, Regis Souza e Wellington Silva, meu voto vai para o Tinga. Garoto jovem ainda, mas que teve alguns jogos também que teve erros que terminaram sendo, digamos assim, grosseiros, porque chamaram mais atenção, né? Questão de pênalti, quando o Sampaio Corrêa terminou o jogador de Sampaio perdendo o pênalti, mas isso pressiona a torcida. Teve um gol contra na Florida Cup. Então, infelizmente, em alguns jogos terminou não encaixando da maneira que todos desejaríamos, né? A segunda pergunta que ele mandou foi, já que, assim como você, ele está entregando o posto de presidente, no caso dele, o presidente, como ele chama, né, o presi-fake, qual o conselho que você daria para o fake do Guilherme Belintani? O conselho que eu daria era para ele mudar o fake dele para logo para o de Guilherme, porque ele já tem um monte de seguidor, então ele já vai no embalo, amigo. Não abre espaço para concorrência, entendeu? Não abre espaço não, rapaz. Muda o seu nome aí no perfil e já segue, amigo. Você já larga na vantagem. Você já tem um monte de seguidor, né? Então, assim, você faz a votação para ter a democracia, né? Bota lá, torcedor, você quer que eu mude meu nome de um Marcelo Sacana para algum outro nome aí ligado a Guilherme Belintani? Sim, não. Se o sim ganhar, você muda e já os outros fakes já ficam em desvantagem. Vamos lá. O fake pode ter uma reeleição, né? Se no estatuto a diretoria pode, o conselho pode, o fake também deve poder, né? Ter direito a uma reeleição. Show de bola, Santana. E a última pergunta, que é sobre a questão de quem é mais corneta. O presi-fake Marcelo Sacana, não sei se você chegou a ver algumas das mensagens dele para você e que a galera vira e mexe e joga nos grupos de WhatsApp, ou o jornalista Marcelo Santana? O fake é mais corneta do que eu. Porque o fake corneta tudo. Eu, enquanto jornalista, cornetava menos do que ele. Então, ele é mais corneta do que eu. Isso aí não tem nem dúvida. Presidente, muito obrigado mesmo pela paciência aí, por dar esse espaço para a gente. Galera, assim como o presidente Santana, acompanha a gente nas redes sociais do Amor de Aço, canal no YouTube, no Facebook, Twitter e também no Instagram. E, lógico, não esquece de mandar o vídeo com essa entrevista belíssima. Espero que vocês tenham gostado. 5 minutos do tempo. Exato. Espero que tenham gostado dessa entrevista aí com o presidente Santana. E quiser me mandar um recadinho para a torcida, último recado. Gratidão, obrigado a tudo aí e a todos por esses 3 anos, né? De muita aprendizagem, de muita alegria. Desculpem-me minhas falhas, meus erros, minhas limitações, as fraquezas. Porém, tentei fazer o melhor para o Esporte Clube Bahia. Dei meu máximo, o meu melhor em todos os momentos. E obrigado pela oportunidade única e inigualável de presidir o nosso Esporte Clube Bahia. Saudações tricolores, vamos em frente e bora Bahia, minha porra! Presidente, obrigadão, viu? Valeu!